Bem, boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo aqui em Brasília, no patrocínio da Caixa e do jornal Correio Brasiliense. Eu agradeço a presença de todos. Esse programa está sendo gravado pela Rádio Brás e pela TV Câmara e será exibido nos próximos finais de semana. Hoje a gente tem a honra de trazer o escritor Frei Beto, autor de mais de 54 livros, enfim, para lançar o seu mais recente livro, que se chama A Mosca Azul, editado pela editora Rocco. Gostaria de convidar o Beto para vir ao palco. Já estava rindo de mim ali na Nós passamos a tarde ensaiando essa entrada. Bem, ensaiamos tanto e você não consegue... Tudo errado, na hora que começa a gravar. Pois é. Bem, Beto, eu queria que você falasse um pouquinho do livro, explicasse os motivos, o porquê, por que você quis escrever esse livro, do que se trata. Bem, a minha terapia é a literatura. Quando eu me vejo numa situação aflitiva, eu recorro às letras, que é um dom que Deus me deu. E quem conhece a minha obra sabe que ela tem uma marca fortemente memorialística. Desde a primeira, que são as cartas de prisão, o Hélio Pellegrino, que era muito meu amigo, psicanalista, dizia que eu só não pirei na prisão graças às cartas que redigi. E eu acredito nisso. De fato, a literatura ajuda a organizar o caos. E depois escrevi outras coisas a partir das minhas experiências de vida. E é curioso, eu me lembro isso muito claro, como os presos políticos tinham necessidade de ler livros sobre prisão para poder organizar o caos. A gente lia muito Os Subterrâneos da Liberdade, do Jorge Amado, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, o Dimitrov, né, que era um depoimento importante, e de muita literatura também dos velhos comunistas do leste europeu, que durante a Segunda Guerra passaram pelas prisões, enfim, aquilo tudo nos ajudava a entender um pouco o drama que a gente estava vivendo ali. E quando eu vim para o governo Lula, no qual tive a honra de trabalhar 2 anos, no 2003, 2004, eu senti necessidade também de entender melhor o poder. É claro que a gente nunca vai entender totalmente, porque eu me dei conta que desde Platão, séculos antes de Cristo, nós estamos tentando entender o poder, né? Depois vem Aristóteles, depois vem Maquiavel, Hobbes, Hegel, enfim, Max Weber, Hannah Arendt, o próprio Marx. O poder sempre foi algo que inquietou muito o ser humano, porque ele organiza a nossa convivência social. E ele pode ter 2 dimensões, a dimensão libertadora e a dimensão opressora. E mesmo para quem experimenta o poder, e não só o poder político no sentido de Estado, de governo, mas qualquer poder, o gerente do banco, o guarda da esquina, a diretora da escola, o síndico do prédio, tende a fazer bem e tende a fazer muito mal, depende da pessoa, depende dos paradigmas, da formação, do caráter da pessoa. E muitas vezes faz mal porque o ser humano tem 5 grandes tentações. A primeira é o poder, a segunda é o poder, a terceira é o poder, a quarta é o dinheiro e a quinta é o sexo. Porque vocês conhecem pessoas muito ricas que se humilham em público em função das suas ambições de poder. Que se a gente fica imaginando, bem, o sujeito com esse dinheiro podia ir para uma ilha deserta, fazer lá o seu mini paraíso. O Raduan Assar, autor de Lavoura Arcaica, que é muito meu amigo, meu vizinho em São Paulo,
ele usa uma imagem que eu gosto muito. Ele diz que o poder é como caçar macaco na Ásia para circo. Ele não pode ter um arranhão. Então, o que faz o caçador? Ele sobe no coqueiro, fura o coco e coloca lá dentro um torrão de açúcar. O macaco sobe e enfia a mão e segura o torrão. Acontece que, na inteligência macacal, ele não se dá conta que, se ele abrir a mão, ele fica livre, mas ele não abre a mão. É o poder. Ele fica agarrado no torrão, e aí o caçador vai lá e o apanha sem um arranhão. Então é isso que muitas vezes acontece. Eu tinha muita vontade de encontrar também psicólogos, os teóricos da psicologia, da psicanálise, que ajudasse a decifrar a mecânica do poder. De fato, existem dois, pode ser que existam outros, mas não é a minha área de conhecimento. Eu encontrei dois, o Adler e o Reich. Mas eu confesso que muito mais esclarecimentos encontrei em dois literatos, Shakespeare e Kafka. O Shakespeare nos ajuda a entender as intrigas do poder, os intestinos do poder, os bastidores do poder. E o Kafka nos ajuda a entender a estrutura do poder. Então, à luz de toda essa gente, eu me debrucei sobre a minha experiência no governo e tentando, é curioso porque eu comecei esse livro em 2003. É verdade que trabalhei intensamente nele em 2005. Ele foi publicado nos últimos dias, ele ficou pronto nos últimos dias de dezembro passado, né? Mas me ajudou a entender também, eu tenho essa preocupação no livro, de fazer uma análise da origem de todo o processo que resultou no mensalão. Então, eu faço um resgate da história do Brasil nas últimas 3, 4 décadas, da esquerda brasileira nesse período, do PT nesse período, e também as vias de esperança. Eu sou um otimista inveterado, né? Gosto muito dessa frase, guardemos o pessimismo para dias melhores. De modo que, nas últimas páginas do livro, eu abro perspectivas de esperança. Há pessoas, há leitores que esperavam encontrar no livro tititi, quem é que teve culpa nisso ou naquilo. Não foi o meu objetivo. Eu quis fazer uma análise mais tangente, mais de fundo, e para a gente poder organizar o caos diante dessa perplexidade, dessa indignação nacional, de tudo isso que aconteceu. Na verdade, é um diálogo com todos vocês, leitores e eleitores, sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil e as perspectivas de esperança e de futuro pela frente. Ele fez isso comigo lá no Rio, do mesmo jeito, gente. Ele Meu caro, mas olhando para mim. Você é o meu provocador. Beto, eu queria que você... A gente decorou, viu? Isso aqui está repetido. Acho que você falasse um pouco sobre o episódio do Fernando Henrique, que houve uma reunião muitos anos atrás e que depois você descobriu que essa reunião foi gravada. O Fernando Henrique sabia disso? Então, contextualizando. Isso, conta a história. Eu, quando saí da prisão, em 73, fui muito pressionado para sair do país, até porque, em 74, ainda havia muita repressão no país, e, por força da minha condição de religioso, eu tinha toda a facilidade para ir viver em outros lugares, né? Porque as comunidades religiosas me acolheriam muito bem. Mas eu não queria sair do Brasil. Sempre a ideia de viver fora do Brasil sempre foi uma ideia que me assusta. Eu nunca quis sair do Brasil. E decidi ficar aqui, mas ficar aonde? Eu tinha sido preso no Sul, no Rio Grande do Sul. Nordeste era uma área quente,
e a minha presença lá seria uma provocação. Norte tinha a guerrilha do Araguaia, nessa época ainda. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, os últimos grupos remanescentes aí da luta armada. De modo que eu escolhi ir para um lugar que eu nunca tinha pisado antes na minha vida, embora nascido em Minas, vizinho, eu fui para Vitória, no Espírito Santo, viver numa favela, onde eu fiquei durante 5 anos. E ali eu me envolvi no trabalho de organização das comunidades eclesiais de base. E as comunidades, naquele momento, elas chamavam muito a atenção por 2 razões. Primeiro, porque no palco da contestação à ditadura, praticamente elas eram as únicas atrizes, na medida em que os movimentos sindicais, políticos, populares eram reprimidos. Então, as SEBs, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, chamavam muito a atenção, até porque o governo militar não tinha como reprimi-las. As instituições brasileiras todas, de alguma maneira, podiam ser controladas pelo regime militar, exceto uma, a Igreja Católica. Não dava para nomear um general da reserva para presidente da CNBB. Então, com isso, a Igreja tinha uma relativa autonomia diante do regime militar. E, diga-se de passagem, uma autonomia crítica, felizmente, embora no início ela tenha apoiado o golpe, mais tarde a Igreja é acostumada a fazer penitência. A mosca caiu aqui, olha. E portanto, as comunidades tinham esse papel. E uma outra razão é que havia uma ideia de que, através das comunidades de base, o marxismo e o comunismo se infiltravam entre os pobres da América Latina. Tanto que os cristãos tiveram uma participação muito importante no processo revolucionário da Nicarágua, o processo sandinista. Mas como a Nicarágua sandinista faliu, como o Muro de Berlim caiu, enfim, hoje ninguém fala das SEBs. Tem gente até que acha que elas desapareceram. Não desapareceram, elas continuam ativas. Só que não chamam, até porque esse palco da contestação social hoje é ocupado por centrais sindicais, movimentos populares, enfim, não é só. Mas naquela época as SEBs tinham muito realce. E 3 exilados brasileiros retornaram a São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, Plínio de Arruda Sampaio e Almino Afonso, e me convidaram para uma conversa em São Paulo, na casa de um cidadão cujo nome eu não cito no livro, não vou citar aqui por razões que vocês vão entender. E durante a conversa se serviu um bom vinho chileno, havia até uma certa insistência de o copo nunca estar vazio, né? No livro, todo final de parágrafo, o Beto fala, e tome vinho chileno. Tome vinho chileno. E foi uma conversa muito difícil, porque, na ótica dos 3, hoje o Plínio de Arruda Sampaio já faz autocrítica, reconhece que foi um equívoco, mas na ótica dos 3, eles vinham com a ideia de fundar, e o nome era esse, um partido socialista. Então, eles vinham com a forma, lá, chegaram do exílio, lá da Europa, e vinham com a forma, mas precisava do recheio. Então, eles achavam que o Frei Beto, né, poderia trazer as comunidades eclesiais de base como recheio. Eu falei, não é nada disso. Esse processo não é mais assim, um intelectual vai lá e dirige o povo. O que está nascendo aí de baixo para cima é algo inteiramente novo no processo social brasileiro. E nós, intelectuais, não somos a vanguarda ali, nós somos a retaguarda, nós damos sustentação àquele processo popular. Naquela época ainda nem havia ideia de PT nem nada. E eu intuí, como Frei Tito, meu colega, tem um texto que eu reproduzo aí no livro, também intuiu que surgiria um partido dos trabalhadores com P e T minúsculo, que haveria alguma coisa que viria de baixo para cima. Eu não usei essa expressão, Frei Tito usava essa expressão. Eu falava que se fosse surgir um partido popular no Brasil, ele seria de baixo para cima. Não saberia quando, como, mas eu não via mais essa ideia que eu tive antes de ser preso, de que intelectuais iluminados poderiam ditar para o povo o caminho a seguir.
Fernando Henrique me chamou de leninista e estava convencido que eu queria fundar o PCB, o novo PCB, não o Partido Comunista Brasileiro, o Partido das Comunidades de Base. Eu estava escondendo a carta na manga porque eu ia fundar o partido. Bem, depois candidatar, né? Sempre, né? Sempre houve essa suspeita, esse cara vai ser candidato a quê? Né? E eu nunca fui filiado a partido nenhum, para surpresa de muita gente. Pois bem, aí houve uma segunda conversa e a minha intuição mineira disse o seguinte: é bom que a gente faça essa conversa em outro lugar. Mas o dono da casa insistiu muito que fosse ali. Bom, os 3 cederam, eu acabei cedendo também, embora não me agradasse voltar àquela casa. Também a segunda conversa não deu em nada, ficou num impasse. A gente, né, eles falavam em FM, eu falava em AM, então as sintonias não batiam. Tempos depois, um frade, que mora no meu convento em São Paulo, mas um homem relacionado em outro universo de pessoas, encontrou um amigo general da ativa que lhe disse o seguinte: ele não tinha a menor ideia que eu tinha tido esse diálogo, até porque eu estava morando em Vitória, eu não estava morando em São Paulo. Eu ia a São Paulo, ficava lá na comunidade dos dominicanos, mas eu morava em São Paulo, morava em Vitória. E uma vez eu cheguei a São Paulo, ele me disse: Beto, você teve uma conversa com Fernando Henrique, Almino e Plínio de Arruda Sampaio, assim, assim, assim? Eu falei: tive. Como é que você sabe? Ele falou: um general da ativa, num jantar aqui em São Paulo, me contou que toda a conversa foi gravada pelo SNI. Tome vinho chileno. Como eu não tenho nenhuma prova de que foi o dono da casa que fez a gravação, eu não vou cometer a imprudência de expô-lo, né? Enfim, aí pode ser que tenha sido feita a revelia dele. Isso não me espanta, porque hoje, quando a gente pede a ficha do antigo SNI, vai da perplexidade ao cômico. A minha, por exemplo, consta detalhes assim: foi funcionário da Superintendência da Reforma Agrária no Recife, em Pernambuco. Nunca passei uma semana no Recife em minha vida toda. Foi vigário de uma igreja da periferia de Brasília. Tem lá o bairro que eu não sei o nome, né? Eu não sou nem padre, não tenho competência para tanto. Como é que eu posso ser vigário? Enfim, mas tem coisas assim, né? E depois eu vejo como a gente mantinha um bando de vagabundos, sobretudo nas viagens ao exterior. Eles recortavam jornal e todas as minhas viagens ao exterior estavam lá registradas, fez palestra não sei aonde, palestra, sabe? As pessoas ganhavam para ficar aí no exterior, no bem bom, recortando jornais, juntando panfletos de convite de brasileiros, etc. Enfim, felizmente acabou e não vamos deixar voltar, né? Beto, essa história que o Beto contou, ela contextualiza um pouco o livro, onde eu acho que você conseguiu fazer uma espécie de história da esquerda, mas do seu ponto de vista pessoal, né? Desde que você começou. Nesse sentido, eu queria que você falasse, contextualizasse essa frase do Calado, que para mim é bem emblemática nesse momento. Sempre lutei do lado certo e perdi todas as batalhas. Essa foi a última entrevista que o Antônio Calado deu. E eu digo no livro que também sempre lutei do lado que eu acho que é o certo, lado dos pobres, lado de construção de um mundo de justiça, de liberdade, mas eu não sou tão cético quanto o Calado. Eu não perdi todas as batalhas. Eu vejo vários avanços, né? Desde a Revolução Cubana, que tem erros na Revolução Cubana, tem, mas eles, primeiro, são insignificantes diante dos avanços sociais daquele país. O único país da América Latina que tem, quando a gente sai do aeroporto, indo para o centro de Havana, tem um outdoor com a foto de uma criança cubana com uniforme escolar.
sorrindo. E tem a seguinte frase, que infelizmente nenhum outro país da América Latina, das Américas, porque nem os Estados Unidos, podem colocar essa frase num outdoor na porta do aeroporto. Esta noite, 200 milhões de crianças dormirão nas ruas do mundo. Nenhuma delas é cubana. O meu critério de avaliação de um regime social é evangélico. O dom maior de Deus é a vida. Para mim não importa se tem eleição cada 2 anos, 3 anos, 4 anos, acho importantíssimo o sufrágio universal, a democracia. Agora, para mim, mais importante é saber se o povo de uma nação tem a sua vida estruturalmente assegurado, principalmente os 3 direitos fundamentais pela ordem: alimentação, saúde e educação. Então, num país onde toda a população tem a alimentação básica assegurada pelo Estado, toda a educação, com exceção da creche, né, que lá tem outro nome que eu não me lembro agora, da creche, tudo é de graça, até a universidade. Na universidade, já no fim do 2º ciclo, o aluno passa a receber um salário do Estado para os seus gastos pessoais, mas ele não precisa trabalhar. A creche é paga por uma razão simples, para não estimular a explosão demográfica. Então, quando você vai ter um filho, você tem que pensar, bem, se quiser mandá-lo para a pré-escola, vai ter que assumir isso. E toda a saúde é gratuita, inclusive odontológica. Então, você tem uma dor de cabeça ou é atropelado por um caminhão para ficar 10 anos no hospital, é tudo de graça. É o dever do Estado e direito do cidadão. Agora, quando eu penso que Cuba é uma ilha, é 5 vezes ilha. Como é que eu vou fazer o meu discurso dessa aparente democracia em que vivemos, onde tanta gente está fora dela aqui no Brasil, né, que é uma democracia virtual, porque a empregada cozinheira lá do convento, ela pode falar, mas quem é que vai ouvir? Ela pode se locomover, mas como é que ela vai passar férias lá no Nordeste, onde mora a família dela? Ela pode tudo, mas não pode nada, porque a vida dela é ganhar um salário para se manter dentro do estrito, o aluguel, o filho que não sei o quê, sabe? É uma vida como a maioria do povo brasileiro, né? Nós temos 76 milhões de trabalhadores brasileiros, 50 milhões não ganham mais de 2 salários mínimos. E nós temos, então, o quê? O Cuba é uma ilha geográfica, é uma ilha por ser o único país socialista da história do Ocidente, é uma ilha porque a União Soviética, que ajudava bastante, é uma ilha porque existe um bloqueio americano, e é uma ilha do preconceito mundial. Quer um exemplo? A mídia faz a nossa cabeça a ponto de acharmos normal, mais ou menos normal, mas não provoca nenhuma comoção, que um país estrangeiro, Estados Unidos, tenha em Cuba, ocupe em Cuba uma parte do território, Guantánamo, fazendo de uma base naval cárcere clandestino de supostos terroristas. Vamos fazer o raciocínio contrário. A gente seria capaz de imaginar uma base cubana nas costas da Califórnia, sem que a opinião pública mundial gritasse? É impensável, né? Então, essa coisa da ideologia ainda funciona, né? Como eles fazem a nossa cabeça. Às vezes nós falamos de soberania, de democracia, mas ninguém na América Latina chia pelo fato de um país inteiramente independente e soberano ter sido ocupado em 1898, se transformado numa província anexada aos Estados Unidos, que é Porto Rico. E um detalhe, os porto-riquenhos votam em deputados e senadores no Congresso americano, eles são eleitos, ocupam suas cadeiras, eles têm direito à palavra, mas não têm direito ao voto. Viva a democracia. Beto, eu não fiz a pergunta mais óbvia. Gente, dizer o seguinte, tem 2 microfones, um de cada lado, quem quiser, por favor, vamos às perguntas, vamos às perguntas. A primeira ninguém aparece, depois na hora que eu tenho que terminar me jogam pedra, normal. E só a pergunta mais óbvia do mundo, antes do senhor, desculpe.
Por que você decidiu escrever um livro que se chama Mosca Azul? Qual que é o título? Esse título vem de um poema do Machado de Assis, que está na abertura do livro, que é um poema belíssimo, que ele conta a história de um polear, que é um servo do Oriente, que diante de uma mosca azul, que é a nossa varejeira, brilha, né? Ele se viu espelhado na mosca e se viu como sultão. Daí a expressão que certas pessoas ocupando funções de poder são picadas pela mosca azul, quer dizer, elas se acreditam muito maior do que de fato são. E, de fato, o poder faz muito mal a muitas pessoas, porque elas se despersonalizam no poder. A função passa a ter mais importância na vida delas do que a individualidade delas. Tanto que elas têm um medo terrível de perder a função, de perder o poder. O Getúlio preferiu dar um tiro no coração a voltar a ser um cidadão comum. Eu sempre digo, para a gente saber se a gente lida bem ou mal com o poder, é simples. Basta passar pelo teste de Jesus Cristo. Qual é o teste de Jesus? Ele um dia perguntou para os discípulos, está lá nos evangelhos, o que é que o povo pensa de mim? E ouviu. E depois ele perguntou para os discípulos, e o que é que vocês pensam de mim? Se a gente ocupa uma função de poder e ousa perguntar para os subalternos, o que é que vocês pensam de mim, do meu trabalho? Porque, em geral, a gente imagina que eles pensam aquilo que a gente gostaria de pensar e morre de medo que eles falem o que pensam. Então, eles falam por trás e a gente faz de conta que está todo, né, que estamos agradando. É muito difícil a gente criar mecanismos de crítica e autocrítica em relações de poder. Muito difícil. Quem tem poder gosta de ter bajuladores, aduladores, e não críticos. Os críticos são, né, progressivamente afastados como estouro. Boa noite, então é muito difícil lidar com essa mecânica. Desculpa, Beto. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Cid Roberto, é o primeiro livro que eu leio do senhor. Tem mais 52. Pois sei disso. Mas eu leio todos os artigos toda semana que são publicados nos jornais, especialmente o jornal aqui de Brasília. Sou eleitor do PT já há muitos anos, de cima e embaixo. Sou católico, catequista da minha paróquia, a Paróquia São Francisco de Assis, no final daqui da Asa Norte. E na página 125 desse livro, o senhor comenta um programa de escolas irmãs e uma rede de solidariedade. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu tinha muito interesse em conhecer. E eu tenho uma segunda pergunta, que é sobre a sua vida religiosa. Em 25 de junho de 2004, o Correio Brasiliense publicou uma reportagem dizendo que o senhor é irmão leigo, embora o senhor tenha todos os cursos e qualificações suficientes para receber o sacramento da ordem, o senhor, por opção, não recebeu esse sacramento. Eu nunca tinha ouvido dizer que alguém que não tivesse esse sacramento, que não fosse presbítero, tivesse autorização para celebrar missas. E essa reportagem diz que sou autorizado a celebrar missa em Brasília, em São Paulo e em Belo Horizonte. Eu gostaria de saber se realmente é verdade, e se é verdade, quem que lhe deu essa autorização? Bem. Ele não vai dar o telefone, não, só vai falar o nome. Como diria Jaque o Estripador, vamos por partes. Primeiro, o programa Escolas Irmãs é um programa que eu ajudei a criar quando estava no governo, continua de vento em popa. Hoje, inclusive, no Palácio Planalto, eu participei de uma reunião muito interessante sobre o programa, que, em resumo, consiste no seguinte: uma escola de Brasília, existem escolas de Brasília que já fazem isso, como a Escola das Nações, ela se torna escola irmã de uma outra escola em qualquer ponto do país. Pode ser na periferia de Brasília, como pode ser no Amapá, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, em Alagoas, né? Uma escola indígena, enfim, não importa. Em geral, se estimula que uma escola de classe média ou gente, né, de alta classe média tenha como escola irmã uma escola de gente pobre. E através de correspondência, porque, em geral, uma das escolas não tem
acesso a computadores. Os alunos, os professores, os pais e os funcionários começam a fazer intercâmbio de ideias, propostas, materiais, conhecimento da culinária local, dos costumes, da medicina natural, enfim. Começa todo o entrosamento, que depois é reforçado por visitas, em época de férias, feriados prolongados, dependendo também da distância da escola. Hoje são mais de 70 escolas que estão nessa rede. Então, quem estiver interessado nisso, eu vou dar o Emílio da Escolas Irmãs, o e-mail da Escolas Irmãs, né? É Escolas Irmãs, tudo junto, não tem o tio, @planalto.gov.br. Repetindo, escolasirmas@planalto.gov.br. Então, realmente, é um projeto interessante porque quebra o isolamento da escola, desaburguesa a escola mais elitista, e ajuda a conhecer a variedade, a diversidade desse país. Quanto à segunda notícia, você que a gente não pode acreditar tudo que o jornal diz. Eu jamais fui autorizado a celebrar missa, porque eu não posso ser autorizado a celebrar missa. Só pode celebrar missa quem recebeu o sacramento da ordem. Eu sou autorizado a abençoar casamentos e fazer batizados, isto sim. Então, em algumas dioceses brasileiras... Só em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília. Não, depende do bispo. Agora eu vou fazer, no fim de semana, eu vou fazer um casamento em Vitória. Depende do bispo. O bispo precisa me autorizar, já que eu não tenho nenhuma ordem sacra, né? Não sou diácono, não sou padre. Mas ele pode me autorizar, como pode autorizar um leigo. Tem leigos que fazem hoje, abençoam o casamento e fazem batizados. E, a rigor, numa situação de extrema, qualquer católico pode abençoar também um casamento e fazer um batizado. Então é isso, mas eu não celebro missa, não. Eu sou lá de Minas também. Ah, que bom. Já é meio caminho andado. O jornal Financial Times de ontem disse que o presidente Lula teve uma ajuda divina do alto, soberana, para sair da crise. Por isso, segundo o jornal, melhorou a imagem dele. Dizem que você era meio que consultor espiritual do presidente. Você ajudou nessa consultoria, mesmo fora do governo? Ou seja, qual a análise política que você faz hoje, de apesar de toda essa crise, o presidente e o seu partido conseguir manter altos índices de popularidade? Bem, primeiro, você vê que não somos só nós aqui do mundo subdesenvolvido que somos supersticiosos. Os ingleses também. Aliás, o Garcia Marques, quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ele fez um maravilhoso e irônico discurso, mostrando que tudo aquilo que se dizia da América Latina como um lugar de folclore, de esquisitices, de superstições, acontecia nos países mais sofisticados, mais ricos, industrializados do mundo, né? Então, esse exemplo que você deu, quer dizer, os ingleses que se gabam do seu excessivo racionalismo, de repente, acham que o presidente Lula teve uma ajuda divina para sair incólume de todo esse processo. Segundo, na verdade, se teve, Deus não recorreu aos meus préstimos, né? Porque eu não sou consultor nem assessor espiritual de ninguém. Mal dou conta da minha espiritualidade, quanto mais dá conta da dos outros, né? Eu sou amigo do presidente, tenho por ele um carinho, um respeito muito grande, mas jamais quis, primeiro, ditar qualquer coisa, seja de ordem política ou de ordem espiritual, para o presidente, porque ele, em matéria de política, toca de ouvido, né? É mestre e tem a sua forma de viver a sua fé, que, diga de passagem, é muito intensa, mas que ele preserva da exposição pública, como sempre preservou também a vida familiar dele, e é uma coisa que eu respeito muito. De modo que eu acho o seguinte: primeiro, realmente houve excessivas acusações nesse processo, que agora começa a ficar claro.
exemplo, aquele suposto assessor do Zé Dirceu, agora se descobriu que não era bem do Zé Dirceu, era de um ex-governador lá de Roraima. Então, as coisas estão, que tinham um nome igual, né? Roberto Marques, mas é um homônimo, então não é, são duas pessoas diferentes. Pena que o Zé Dirceu tinha um assessor com esse nome, então culpabilizar o rapaz foi exposto e seguramente as revistas semanais que fizeram isso não vão vir pedir desculpa a ele depois de execrá-lo em público. É que nem aquela história da escola base lá em São Paulo, como também os tais dos cartões de crédito da Casa Civil, que também já foi esclarecido que não existe, não funciona como se denunciava, etc. Agora, houve maracutaia? Houve, até porque o grupo dirigente do PT, já destituído, assumiu em público e na televisão que houve. Não explicou como, mas assumiu que houve, não negou. Tanto que o tesoureiro e o presidente foram destituídos do partido, das funções, né? No caso do tesoureiro, foi até expulso do partido. Então, também não dá para tapar o sol com a peneira. O fato é que eu acho que essa crise ela teve fatores muito negativos, como um forte desgaste da credibilidade do PT e da esquerda brasileira, mas, por outro lado, nós não podemos confundir um partido que tem 860 mil militantes com meia dúzia de dirigentes que meteu as mãos pelos pés. Então, é preciso separar aí o joio do trigo. E acreditar na recuperação, porque eu acho que o PT é vital para a democracia brasileira. A democracia brasileira precisa de ter um conduto partidário que expresse as demandas mais progressistas e as aspirações dos mais pobres. Se isso não acontecer, não quer dizer que essas pessoas vão se calar, quer dizer que essas pessoas vão buscar a sua alternativa fora do Estado de Direito. E aí, sim, a conversa é outra. Então, eu acho que a gente tem que valorizar essa disposição do PT de recuperar, resgatar sua credibilidade. Eu vejo por aí que... E depois nós temos que também nos perguntar isso, em que medida a gente está contribuindo para que haja uma reforma política. Nós nunca vamos acabar com a corrupção. Eu dizia no Fome Zero que é possível fazer um programa para acabar com a fome, mas ainda não há quem faça um para acabar com o pecado original. Mas nós podemos criar na reforma política mecanismos para dificultar muito a corrupção. Ou seja, eu fico na vontade de ser corrupto, mas é difícil encontrar a brecha. É difícil encontrar. É isso que precisa ser feito. A vontade de ser corrupto sempre vai existir no ser humano. Em alguns, nem todos. Mas alguns, né, se tiver a oportunidade, se tornam corruptos. Mas a questão é como criar uma estrutura política que isso seja mais difícil. Por isso que nós temos que pressionar para que a reforma política venha o quanto antes. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, eu sou Maria. Eu gostaria de que o Frei Beto nos falasse um pouco sobre a experiência que teve aqui no Planalto, trabalhando com o Fome Zero. Os pontos positivos, o que foram os dificultadores, se é assistencialista ou não, essa polêmica toda. Okay. E um outro assunto que eu gostaria que você comentasse, disse ainda há pouco que as SEBs permanecem e são atuantes, enfim... se as regiões evangélicas têm tomado um pouco esse espaço, se realmente a Igreja Católica ainda está com toda essa atuação. Bem, primeiro eu vou começar pela segunda. Eu acho que não tem sentido ver quem é que está ocupando mais espaço aí no mercado da crendice, né? Eu não gosto desse tipo de competição. Eu acho que as igrejas pregam as suas mensagens, encontram os seus espaços. Acho que a Igreja Católica perde espaço em alguns segmentos da população porque ela tem dificuldade de se modernizar. Ela ainda tem uma estrutura muito arcaica. Vide o fato dela ser subdividida em paróquias, que é uma questão de territorialidade. Hoje, ninguém se aproxima do outro por morar no mesmo bairro, todo mundo se aproxima do outro por afinidades. E você pode ter o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga na outra ponta da cidade ou até numa outra cidade. Mas a igreja,
infelizmente, ainda está presa a uma estrutura pré-urbana, que é a paroquial, com uma estrutura hierárquica excessivamente machista, onde a mulher tem pouco ou quase nenhum espaço, e lidando muito mal com os meios de comunicação, enquanto as igrejas evangélicas lidam profissionalmente com os meios de comunicação. É inconcebível, né, que igrejas evangélicas tenham televisão aberta no Brasil e a Igreja Católica, que sempre foi hegemônica, não tenha conseguido sequer este instrumento de comunicação. Eu acho que é hora de pôr a cabeça de molho para pensar, as barbas de molho, e pensar onde é que nós estamos errando, de que nós não conseguimos profissionalizar a nossa comunicação. Não adianta fazer comunicação na base da água benta, da generosidade, né, do padre que é muito piedoso. Vide o exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus. Para âncora da sua televisão aberta, ela contratou um judeu, o Boris Casoy. Enfim, ela buscou um homem profissional, um talento profissional, e não buscou alguém que fosse generoso, piedoso, não se trata disso. Segunda questão, o Fome Zero, durante pelo menos 1 ano e 8 meses, de janeiro de 2003 a quase fins de 2004, em todas as pesquisas de opinião, era considerado a melhor política do governo Lula. Infelizmente, uma das falhas do governo Lula, que tem melhorado agora, é a comunicação. Eu até costumo fazer uma piadinha, não, porque o governo é de esquerda, a esquerda adora a clandestinidade, né? Mas, piada à parte, é um fato. Eu ficava admirado quanta coisa o governo fazia e faz, e que ninguém ficava sabendo. Eu, andando pelo Brasil, falava das coisas que o governo faz, e as pessoas diziam, e por que o governo não fala isso na televisão? E eu não tinha resposta. E o pior é que a grade publicitária da televisão é quase toda paga pelo governo federal, ou é anúncio da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do Ministério da Saúde, e tudo aquilo não passa o que o governo está fazendo. Se você se abstrair, pode ser o mesmo anúncio do governo Collor, Sarney, Itamar, Fernando Henrique, anódino, dá na mesma. Eu nunca entendi isso. Briguei muito por isso. Continuo brigando. Hoje, até por acaso, encontrei aqui na rua, né, o ministro Guxiquem, que foi responsável pela comunicação do governo, e tivemos uma conversa séria aí sobre essa questão, né, porque ele não se conforma de eu dizer em público que a comunicação do governo era ruim. Digo e continuo achando, porque eu sei que o governo é melhor. Então, o Fome Zero funcionou muito mais e funciona muito mais do que a população sabe. Houve 2 grandes erros no Fome Zero. Primeiro, reduzi-lo, pelo menos na cabeça da opinião pública, ao Bolsa Família. O Bolsa Família é um dos 60 programas do Fome Zero. É verdade que talvez seja o mais importante, porque nunca houve um programa de distribuição de renda tão vasto como o Bolsa Família, que hoje atinge 8.500.000 famílias e está reduzindo a desigualdade social no país, como a imprensa noticiou hoje. Mas há muito mais do que isso. A construção de cisterna, a agricultura familiar, ao Pronaf, há hortas comunitárias, escolares, há um enorme programa de educação nutricional, há muitas outras coisas que ninguém fica sabendo, ou pouca gente fica sabendo. É lamentável isso, não é um problema da comunicação. O Campanha Nacional de Alfabetização, que podia estar mobilizando milhões de pessoas voluntárias, generosas, dispostas a alfabetizar, e fica tudo meio burocratizado. E outro erro foi a destruição dos comitês gestores. Durante o ano de 2003, nós montamos comitês gestores, 2/3 de membros da sociedade civil, 1/3 do poder público, em mais de 2.000 municípios brasileiros, para fiscalizar as famílias que receberiam cartão alimentação com direito à renda do que hoje chama-se Bolsa Família. Esses comitês foram destruídos em 2004. Destruídos, apesar de todo o conflito interno no governo, para que isso não acontecesse. Mas venceu no governo a ala que defendia que a União tem que ser parceira do Estado e do município, entes federativos. E eu defendia que a União tinha que ser parceira do Estado e do município, mas não só, também da sociedade civil organizada.
mas eu fui voto perdido, lamentavelmente. Com isso, o governo federal perdeu uma enorme capilaridade por esse país afora. Era um momento em que se fazia um trabalho importante de mobilização que se perdeu pelo desaparecimento dos comitês. Boa noite, como é que o senhor chama? Feliberto, a gente sabe que ninguém pode separar a fé da política. A expressão maior dessa união é o Senhor, a sua ação. Mas a gente sente uma dificuldade muito grande dentro da Igreja Católica, principalmente por parte da hierarquia, de aceitar, né, essa dimensão da fé na política. Nós temos os exemplos na nossa história, os grandes profetas, como o Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo, que recebeu restrição da igreja a ponto de dividir a arquidiocese de São Paulo, e o nosso Leonardo Boff, né, que avançou no campo da política da fé e foi suspenso. E até mesmo os leigos, eu digo por experiência própria, que eu já coordenei movimento de igreja e tinha um compromisso pastoral, e na medida que os trabalhos iam desenvolvendo, nos levavam a um compromisso político. Só que o nosso bispo, os nossos coordenadores diocesanos, né, cortavam. Nós temos o exemplo da nossa capital do Brasil, onde nós temos uma igreja com 117 paróquias. Dentro da Câmara Federal tem apenas dois deputados que são clérigos, enquanto que tem uma bancada evangélica que tem uma força. Então, é uma coisa de não se entender por que nós não colocamos a nossa fé a serviço da política, que a gente sabe que é um instrumento de transformação e um instrumento de compromisso. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender essa dificuldade. Bem, a melhor ajuda que eu posso dar é o último capítulo do livro, que trata especificamente desse tema. Agora, em resumo aqui, não há fé que não seja política. Há expressões de fé que politicamente legitimam e sacralizam a desordem estabelecida. E há expressões de fé que questionam e querem mudar essa desordem estabelecida. Às vezes, quando me perguntam, bem, mas por que o cristão tem que se envolver em política? Por ser cristão. Afinal, Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Morreu como preso político, condenado por 2 poderes. Ora, se a mensagem espiritual de Jesus teve tamanha incidência política, a ponto dele ser condenado por 2 poderes que, veja bem, não se entendiam, mas em função de Jesus fizeram uma aliança, por que a nossa mensagem cristã hoje não questiona a ordem social em que nós vivemos, que é tão injusta? Então a questão não há como viver a fé sem que isso tenha expressão política. O bispo Desmond Tutu, anglicano da África do Sul, diz nada mais político do que dizer que a igreja nada tem a ver com a política. Agora, a questão que nós devemos colocar é o seguinte, é como se dá essa relação fé e política. Aliás, esse fim de semana em Vitória vai ter um grande encontro do Movimento Nacional de Fé e Política, deve aí reunir umas 5.000 pessoas do Brasil inteiro. E está aberto, quem tiver interesse é só parar em Vitória, sábado de manhã, o encontro é aberto, faz lá uma inscrição de R$10, R$15, com direito à alimentação, hospedagem e tudo. Tem hospedagem na Casa do Povo, né? Como é que hospeda 5.000 pessoas? Na Casa do Povo, lá da região. Então, fechando parênteses, a questão é como a fé não querer confessionalizar a política. Perigo que não havia na tradição política brasileira, tanto que aqui nunca deu certo o Partido Democrata Cristão, porque um partido não tem que ser nem cristão, nem ateu, nem isso, nem aquilo. Ele tem que ser um partido laico, porque a política é o espaço da laicidade e não da confessionalidade. Agora, eu, dentro do partido, pratico a minha fé, expresso a minha fé, mas eu não posso entrar num partido, ou num Estado, ou num governo confessionalizado. Então, a questão é como evitar a confessionalização da política e como evitar também que a política queira reduzir a religião à esfera privada ou à sacristia da igreja, tirando dela o espaço público. Essa síntese nós vivemos na nossa vida pessoal. Mas você fique atento ao seguinte, toda vez que alguém que é religioso diz que nada tem a ver com política, é porque os privilégios dele não estão sendo ameaçados.
Na hora que os privilégios dele estiverem ameaçados, você vai ver como é que ele apela para Deus. Vídeo Bush lá nos Estados Unidos. Ele é tão fundamentalista quanto o Bin Laden. Os dois falam com Deus, agem em nome de Deus. Né? Eu não vejo nenhuma diferença entre o fundamentalismo de Bin Laden e o de Bush. A única diferença é que o Bush tem mais poder que o Bin Laden. Vamos à próxima pergunta, não sem antes agradecer aqui a presença do senador Eduardo Suplicy. Muito obrigado, senador. Sempre presente, é sempre um papo. Mas aí você vai ter que falar dos outros 10 senadores que estão aqui presentes, que você não está reconhecendo, mas o Suplicy merece. Presente, então. Agradeço. Afinal, meu eleitorado é melhor do que você está pensando, Afonso. Mas pelo menos o senador já é a 4ª ou 5ª vez que vem. Pois é. É raro. Né? Por favor, como é que você chama? Meu nome é Frederico, sou bem, estudante Frederico? universitário. Boa noite. E eu vejo que a discussão gira em torno muito da reforma política. Só que, pelo pouco que eu já estudei, né, a gente sabe que os países que deram certo, eles voltaram para a educação. O Japão, a Alemanha, a Coreia do Sul, os países emergentes que querem continuar com crescimento confiável, né, também estão vendo que tem que se preocupar com a educação. Então, eu quero saber, de dentro do poder, qual é a visão de quem está dentro da política para essas reformas que estão tentando fazer nas universidades, tentando fazer a maior parte da população que não tem condições de se formar, estudar diminuindo o tempo dos cursos, por exemplo, sendo que não vai dar para garantir uma educação de qualidade. E o sistema das cotas também, que parece ser muito mais emergencial do que confiável. Frederico, eu vejo o seguinte, eu acho que o governo Lula está dando passos importantes na reforma educacional, mas insuficientes ainda para as necessidades desse país. Houve uma questão aí da Constituição, uma divisão que eu pelo menos questiono muito, que o município cuida do ensino fundamental, o Estado do ensino médio e a União do ensino superior. Ora, a questão é que nós precisamos não só universalizar o ensino fundamental, que teoricamente está universalizado, mas qualificá-lo. E qualificar não é só assegurar melhores salários e capacitação para os professores ou para as professoras. É, sobretudo, inverter a polaridade, constatada pelo Unicef, numa pesquisa aqui no Brasil no ano 2000, de que a criança e o jovem brasileiro passam, em média, 8 horas por dia diante da televisão e 4 horas dentro da escola, quando o parâmetro europeu é inverso. Voltando a Cuba, em Cuba é de 8 a 12 horas por dia na escola. Então, essa é uma questão. Enquanto nós não tivermos uma escola em tempo integral e qualificada, a gente não vai conseguir sair do subdesenvolvimento. Daí que eu considero mesmo, a principal desafio de uma nação é educação. Acho que o Brasil tem 2 grandes desafios, uma educação e outra a reforma agrária. Quer dizer, os 10 milhões de empregos prometidos na campanha, a meu ver, só tem uma via de saída, que é a reforma agrária. Até porque o campo, ao contrário do que muitos pensam, não é o setor de serviço que mais emprega, é ainda o setor agrícola, que mais emprega mão de obra no país. Chega a 23% da mão de obra, o setor de serviço vem a 21%, logo em seguida. Então, imagina se nós tivéssemos uma reforma agrária. E o Brasil está muito atrasado nisso, porque nós somos a única nação das 3 Américas que ainda não passou por uma reforma da estrutura fundiária. A bem da verdade, houve até uma reforma agrária logo no início da colonização, que foi quando se dividiu o país em capitanias hereditárias. Né? Mas aí se beneficiou só um lado, eu quero agora que se beneficie o outro. Esse é o nosso desafio. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Tiago. Só um minutinho, Tiago. A gente já vai caminhando para o final do evento, tá, Beto? É bom. Uma 2 perguntas para os autógrafos. Por favor. Eu gostaria de saber o que você acha das pessoas que não têm religião, porque muitas vezes é a partir da religião que nós jovens aprendemos as diferenças do bem para o mal, e também o que você acha do fato do PT ter sido acusado de participação da morte do prefeito de Santo André. Tá. Bem, primeiro, eu acho que as pessoas que não têm religião são abençoadas por Deus. Né?
Deus, graças a Deus, graças a Ele, não faz discriminação. Somos todos filhas e filhos dele. E o fato de não ter religião não significa que ela não tenha em si a presença de Deus. Na minha fé, eu reconheço a presença de Deus em todo ser humano, independente do que ele faça, como é que ele age, enfim, né? Eu acho que Deus é mais mãe do que pai, como dizia o Papa João Paulo I, de curto pontificado. E acho que a fé é um dom de Deus, mas ela não é o fundamental. O fundamental é o amor. A própria carta de São João diz, né, aqueles que amam conhecem a Deus. Não diz aquele que conhece a Deus ama. Tem gente que crê e não ama. E a carta de Tiago é mais radical ainda. Você diz que tem fé, e daí? Os diabos também têm e tremem. Eu quero ver as suas obras, ou seja, eu quero ver o teu amor. Então, o mandamento fundamental é o amor, a capacidade que eu tenho de sair de mim para o outro. Segundo, eu não tenho investigação, nunca acompanhei profundamente o caso Celso Daniel, mas eu estou convencido que foi um crime comum. A minha convicção, por tudo que eu li, acompanhei, soube informações, é de que foi um crime comum que os setores da oposição querem caracterizar, né, como um crime político, etc. Enfim, houve lá dentro da prefeitura, possivelmente, alguma coisa de caixa 2, corrupção, não sei o quê, que levou a atritos em gente que estava tirando vantagens pessoais de extorsão e possivelmente tenha levado a isso, mas eu não estou inteirado, não tenho os elementos para fazer uma análise mais profunda sobre isso. Acho, sim, que o PT foi ao limite das possibilidades de investigação. E aqui quero louvar o senador Suplicy, que pessoalmente se envolveu nisso, para ter o esclarecimento, né, mais transparente a respeito disso, e não se chegou a nenhuma prova contundente de que foi uma armação, um crime político, etc. Como é que você chama? Boa noite. Meu nome é Célia. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Frei Beto, dentro da rede de educação cidadã, né, o Talher, onde ele menciona na página 125, e com as mudanças que o senhor citou, né, por falta de apoio dos comitês que foram extinguidos, qual o senhor acha que é o papel hoje da rede de educação cidadã? Porque, para nós, né, o trabalho que nós desenvolvemos, para nós é muito importante. Mas, na sua avaliação, qual seria hoje o papel da rede de educação cidadã? Eu devo esclarecer que a rede de educação cidadã é uma grande rede envolvendo mais de 800 educadores populares em todo o Brasil, vinculados ao programa Fome Zero, e que trabalham com a dimensão da fome de beleza. Ou seja, o Fome Zero não é só fome de pão, é fome de cidadania, fome de cultura, fome de consciência, fome de participação política. Então, se organizou, através do Gabinete da Mobilização Social, uma rede que inicialmente era conhecida como o Talher, para fazer contraponto com a palavra em espanhol taller, que é, né, oficina, treinamento, capacitação, e talher tinha a ver com fome zero, né, talher, enfim, era o desenho que havia aí no início, de talher, prato, copo, etc. Mas essa rede continua funcionando em expansão, mobiliza hoje grandes setores populares. Apenas o Talher não conseguiu ainda, em alguns estados sim, mas não tanto quanto a gente gostaria, de chegar às famílias beneficiárias do Bolsa Família, porque o objetivo do Talher era chegar a essas famílias, ou seja, nenhuma família, por mais condições materiais que ela disponha, sairá da exclusão social para a inclusão social, se não houver também uma mudança dos seus paradigmas. Então, essa mudança, essa educação da consciência, da cidadania, é fundamental para encontrar a porta de saída da exclusão social. Gente, muito obrigado. Então, nós vamos aos autógrafos. E que Deus nos abençoe.